Vamos lá, 2 Reis 17, 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sevarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Ázima, e os aveus fizeram Nibas e Tartaque, e os sevarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sevarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Amém? Tenta voltar onde estava para ver se... Volta onde estava para ver se... Todos digam amém, Jesus. Irmãos, isso, pode deixar assim. Irmãos, quando nós lemos no Novo Testamento sobre a inimizade que havia entre os judeus e os samaritanos, então se a gente ficar só no Novo Testamento, a gente não entende por que tinham essa inimizade. O que nós lemos aqui agora, irmãos, é o surgimento dos samaritanos. Samaritanos devido à cidade de Samaria. Então, o que aconteceu com Israel? A partir do momento que houve a separação das tribos e que Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, Israel começou a se envolver com idolatria. Os primeiros ídolos foram 2 bezerros de ouro fabricados por Jeroboão, um colocado em Dan, outro em Betel. Depois, Jeroboão passou seu reinado, ele morreu, levantaram-se outros reis, mas todos os reis que foram se levantando, eles sempre inclinavam para o lado da idolatria. Aqui nesse capítulo 17, o rei de Israel é um rei chamado Oséias, também fez coisa errada, coisa que não agradou a Deus. Então, como uma forma de disciplina, porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga quem ama. Deus jamais vai deixar de corrigir aquele a quem Ele ama. Então, como disciplina, Deus permitiu que os assírios viessem, entrassem em Samaria e levassem os moradores de Samaria ali para o cativeiro. Então, todos os filhos de Israel foram tirados de Samaria e levados para a Síria para viver em cativeiro. E para que a cidade de Samaria ela não ficasse deserta, o rei da Síria ele escolheu gente de várias nações e enviou para Samaria. Então preste atenção.
foram tirados os filhos de Israel, e o rei da Síria mandou gente de várias nações para morar em Samaria, que era a capital de Israel. E essa mistura de pessoas que veio morar em Samaria, irmão, acabou que cada um adorava o seu Deus. Nós lemos aqui vários nomes de deuses. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção que havia até deuses que era oferecido sacrifício de crianças. Quem prestou atenção no que nós lemos? Então, tudo isso acontecendo em Israel, morando ali uma mistura de gente que veio de várias nações, cada um adorando o Deus de origem do seu país, inclusive com sacrifício humano. E aí Deus, irmão, ele começou a permitir que leões entrassem em Samaria e matassem as pessoas. Então os leões vinham e matavam os samaritanos. Aí alguém entendeu que essa situação dos leões atacar dentro da cidade é porque o Deus da terra não estava contente com o procedimento deles, que o Deus da terra não estava sendo adorado como deveria. Então o rei da Síria, irmão, ele mandou ali para Betel um sacerdote. E esse sacerdote, ele veio ali para ensinar como Deus deveria ser temido e adorado. Só que conforme a gente leu aqui, irmãos, o povo, ele queria, na verdade, não servir a Deus. O povo queria se ver livre dos leões. Então não era uma conversão verdadeira, não era arrependimento do pecado. O que estava incomodando eles não era o pecado. O que estava incomodando eles eram os leões. Então eles queriam aprender a agradar a Deus, não para serem salvos, não para glorificar a Deus, mas eles queriam aprender a agradar a Deus para que os leões não matassem mais ninguém. Então o sacerdote veio ali, ministrou, ensinou e tal, mas conforme diz a Bíblia, eles temiam a Deus, mas eles não abriram mão das suas idolatrias. Então eles ficaram servindo o quê? A dois senhores. Ficaram servindo a dois senhores, não abriam mão da idolatria, temiam a Deus para se ver livre dos leões, mas eles não abriam mão da idolatria. Continuaram ali adorando a Deus. Mais tarde, esses samaritanos, irmãos, alguns deles foram se convertendo ao judaísmo, mas não na sua totalidade. Eles abraçaram pela fé os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que é chamado de Pentateuco, ou Torá. Quando você ouvir a palavra Pentateuco, está se referindo aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Torá também é uma referência aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Estes 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles foram escritos por Moisés. Então os samaritanos, eles acreditavam que realmente Deus falou com Moisés, e eles abraçaram pela fé o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, mas os demais escritos dos profetas, até hoje eles não aceitam. Porque se você observar, o livro dos profetas, eles falam muito sobre Jerusalém, a escolha, a forma como Deus ama, o templo em Jerusalém, a adoração a Deus. Então, essa alusão, esse carinho que Deus demonstra por Jerusalém, fez com que eles rejeitassem os escritos dos profetas, e eles até construíram, irmão, talvez alguns irmãos não saibam, mas eles construíram um templo também. Então, o judeu, ele tinha o templo em Jerusalém, no Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo monte onde Abraão foi sacrificar Isaque. Então, isso há muitos anos atrás, Abraão subiu o Monte Moriá para sacrificar Isaque. E depois, muitos anos lá na frente, Salomão construiu o templo no Monte Moriá. Então, para o judeu, até hoje, não existe um lugar mais sagrado do que o Monte Moriá, que é o local do templo.
Então você já deve ter visto na internet, nos meios de comunicações, que lá tem o Muro das Lamentações, e ali milhares de pessoas passam, né, durante o mês ali, fazendo orações, cantando, lendo a Escritura, porque para o judeu o lugar mais sagrado que tem é o Monte Moriá, que é o monte do templo. Já para o samaritano, irmão, o lugar mais sagrado da terra é o Monte Gerizim. O Monte Gerizim, irmão, foi o monte onde eles construíram um templo. Então ficou mais ou menos assim uma concorrência, né? Judeu ia para Jerusalém adorar no templo, e enquanto que o samaritano ia para o Monte Gerizim adorar no templo. Veja que havia uma disputa sobre qual era o lugar mais sagrado. Até a samaritana ela fez a pergunta para Jesus relacionada ao Monte Gerizim. Só que em João capítulo 4, versículo de número 23, Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Ou seja, para Deus, irmãos, não existe um lugar específico que seja mais santo, mais apropriado. Para Deus não existe um lugar que Deus se manifeste mais. Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Aliás, em João 4:23 diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. E Jesus falou que o tempo chegaria e que o lugar santo não seria mais Gerizim para o samaritano e nem Jerusalém para o judeu, mas o Pai estaria à procura dos verdadeiros adoradores. Tanto que aqui em Santa Catarina, Brasil, nós temos acesso direto ao Pai, né? Você nunca, a maioria de nós aqui nunca colocou os pés em Jerusalém, talvez vamos morrer e não vamos pisar lá, mas o mesmo Deus que esteve com Abraão, com Isaac, com Jacó, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus que encheu a casa dele de glória quando Salomão fez a inauguração do templo, que as pessoas não conseguiam ficar em pé de tanta glória que foi derramada naquele templo. O mesmo Deus que no segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 7, a partir do versículo 14, quando ele fala para o povo se humilhar, e que ele diz assim sobre a casa dele: agora os meus olhos estarão fitos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar, que era a casa dele lá no Monte Moriá. Agora os olhos de Deus e os ouvidos de Deus não estão especificamente voltados ao Monte Moriá, mas onde houver um adorador que busque de verdade, com sinceridade, Deus ouve, Deus abençoa, Deus realiza milagres, irmãos. Eu não tenho dúvidas de que Deus nesta noite está nos contemplando aqui nesse lugar. Amém? Então esta foi a origem dos samaritanos, uma mistura de povo que veio de várias nações, trazidos pelo rei da Síria, que habitaram em Samaria, porque os filhos de Israel foram para o cativeiro, e ali receberam o sacerdote, que ensinou a eles o culto do Deus da terra, que é o nosso Deus, e que eles aprenderam, mas que eles não abriram mão da idolatria. Então, você pode ver, irmão, que o diabo, ele sempre tenta prender a vontade da gente em alguma coisa errada. Você pode ver, eu vou na igreja, mas tem esse probleminha aqui. Eu vou na igreja, mas isso aqui ainda eu faço. Vou na igreja, mas disso aqui eu acho que eu não vou abrir mão. Sempre tem alguma coisa que prende a gente. Quando o mancebo de qualidade, ele quis servir a Jesus, ele queria receber a vida eterna, que os irmãos sabem bem a história, ele correu atrás de Jesus e disse para Jesus: bom mestre, o que eu hei de fazer para receber a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: quais? Aí Jesus fala 4, 5 mandamentos ali. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E então ele diz: olha,
tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Mas o que é que Jesus disse a ele? Ok, está perfeito. Jesus falou, não, falta-te uma coisa. Faltava uma coisa para ele. E eu descobri, irmão, que sempre falta alguma coisa para a gente. A gente nunca está completo, nunca está perfeito. Sempre tem alguma coisa faltando. E se a gente não tomar uma decisão firme, isso vai ficar faltando a vida toda. Então, vai chegar uma hora que nós vamos ter que escolher entre servir a Jesus ou ficar com aquilo que nos falta. O que é que faltava ao mancebo de qualidade? Ao mancebo de qualidade faltava adorar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Porque a Bíblia Sagrada mostra que ele era uma pessoa de muita propriedade, muita riqueza, ele era avarento. A Bíblia Sagrada mostra que o mancebo de qualidade, embora nunca adulterou, nunca roubou, embora fosse um filho que honrava pai e mãe, que nunca havia dado um falso testemunho, mas ele tinha um problema. E o problema dele é que ele adorava dois deuses. Ele queria adorar ao Senhor e ele queria também adorar as riquezas. E então Jesus disse a ele que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos acabar honrando a um e desprezando o outro. Então, quem serve a dois senhores, uma hora ele vai desprezar um deles. Então, por isso, Deus ele não aceita ser o segundo. Deus não aceita dividir o nosso coração e a nossa fé com nenhum outro Deus ou qualquer coisa que não seja Ele. Deus, Ele é o primeiro e Ele é o último na vida da gente, irmãos. Ele é o único na vida da gente, amém, meus irmãos? Mas quando Jesus disse que faltava uma coisa, o mancebo de qualidade ficou esperando Jesus dizer o que era. E Jesus disse, faz o seguinte, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga, e tu terás um tesouro no céu. Olha a proposta de Jesus, vende o que você tem. Você pode ver, irmão, que a ninguém Jesus pediu para vender nada. Irmãos, José de Arimateia era rico, Nicodemos era rico, Cláudia, Lucas capítulo 8, Cláudia, Damares, eram mulheres ricas. Jesus nunca disse para Cláudia, para Damares, para Nicodemos ou para José. José de Arimateia era um senador, um cara rico, um cara influente. Jesus nunca disse para José o seguinte: José, você quer me seguir? Olha, vende tudo que você tem, se desfaz, abandona a tua posição de senador, larga isso aí para lá e me siga. Jesus não pediu para ninguém vender nada. O único personagem que Jesus se referiu e pediu que vendesse o que tinha era o mancebo de qualidade. E sabe por que Jesus pediu isso a ele? Porque o dinheiro estava em primeiro lugar na vida dele. O dinheiro substituía a sua confiança. O dinheiro estava roubando o amor e o afeto que deveria ser dado a Deus, ele dava ao dinheiro. Então, abrir mão da riqueza seria dar um passo à salvação. Mas quando Jesus disse, venda o que tens e dê aos pobres, e para Zaqueu foi tão fácil, né, irmãos? Jesus nem pediu para Zaqueu. Jesus disse, eu vou posar na tua casa. E Zaqueu já foi falando, Senhor, olha, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Jesus não pediu nada. Mas quando a pessoa se converte de verdade, a pessoa quer agradar a Deus. Quando a pessoa se converte de verdade, irmãos, a pessoa passa de se preocupar, aliás, para de se preocupar só com ele começa a se preocupar com quem está ao seu redor. Então, se você é cristão, se você é filho de Deus, se você é crente, mas você é uma pessoa que não se preocupa com quem está ao seu redor, se você não se preocupa com quem às vezes está passando fome na tua frente, com quem está às vezes angustiado, aflito na tua frente, com quem está sem um sapato, uma sandália, andando descalço na tua frente, você é cristão e você não se preocupa, está faltando um pouco de amor na vida da gente. E se está faltando amor, irmão, está faltando Jesus.
Porque Deus é amor. Quanto mais cheio de amor eu sou, aliás, quanto mais cheio de Deus eu sou, mais amor eu tenho. Porque Deus é amor, a essência em Deus é amor. Então Jesus disse, você vai e vende o que você tem, dá aos pobres. Jesus não pediu para ele, Jesus disse, dá aos pobres. E depois você vem, me segue, e tu vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele retirou-se, está bem claro assim, ó, e retirando-se triste. Ele chegou tão alegre, ele chegou tão empolgado, ele chegou tão feliz, e ele foi embora triste, desolado, porque Jesus tocou numa ferida aberta na sua alma, que era a avareza, que era o amor ao dinheiro. E quando nós tocamos naquela ferida que está aberta, é igual João Batista. Se você lê a vida de João Batista e o relacionamento que ele tinha com Herodes, ele como homem de Deus, Herodes como servo, muita coisa que João Batista falava, Herodes fazia. Mas quando João Batista tocou no pecado de adultério, porque, irmão, ele largava de tudo, menos do adultério. Tem pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas extraordinárias, mas não consegue abandonar a prostituição, não consegue abandonar o pecado de adultério, não consegue abandonar a idolatria, a feitiçaria, algum vício, algum pecado oculto. Irmão, tem pessoas que não falta muita coisa para eles, às vezes só falta uma coisa, só que essa coisa é tão grave que não permite que a pessoa se salve. Então essa coisa que está faltando, a gente tem que descobrir o que é. O que é que me impede de ser um crente fiel? O que é que me impede de obedecer? O que é que está sendo mais forte do que eu para mim poder servir a Deus com fidelidade? E quando eu descobrir o que é, eu preciso abrir mão disso. Mas o que aconteceu com Herodes? O João Batista tocou o dedo na ferida, doeu. Daí ele mandou prender o João. E os irmãos sabem, depois mandou matar. Né? Mas por quê? Se João falasse alguma coisa boa, né, tipo como muitos pregadores costumam falar, né, porque hoje o evangelho é tipo, vem como está, fica como está e não incomode ninguém e tal. Se o João Batista fizesse vista grossa, ou irmã Herodias, irmão Herodes, a paz do Senhor, casal querido, casal abençoado, irmão, os melhores contribuintes da obra está aqui, o nosso rei, uma salva de palmas para o nosso rei, para a nossa rainha aqui. Se o João Batista fizesse isso, irmão, se num dos cultos de João, quando ele batizava, o Herodes chegasse lá no batismo de João, e ele apresentasse Herodes com Herodias para a igreja, e pedisse uma saudação da igreja para o rei com a rainha, e João batizasse Herodes daquele jeito, ele não tinha morrido. Só que também não tinha ido para o céu. Porque, irmão, o evangelho ele não vai se adequar aos nossos costumes. Entenda que quem tem que mudar não é a Bíblia. Quem tem que mudar sou eu. Eu preciso ser moldado pela palavra. A palavra, irmãos, digamos assim, vamos usar uma linguagem de controle de qualidade, a palavra é o gabarito. Quem trabalha num controle de qualidade, ele tem um gabarito. Toda peça que passar pelo gabarito e não for aprovado, ela é reprovada. Então a nossa vida é passada pela palavra. E se a nossa vida não está de acordo com aquilo que a palavra ensina, nós somos reprovados. Mas é assim, quando a gente escuta a palavra de Deus, irmão, e que ela toca numa ferida da gente, a gente sente. Mas é normal a gente sentir, né? Eu já falei para os irmãos que quando eu cheguei na igreja, eu bebia, fumava, era cabeludo. Então eu comecei a escutar tudo isso no banco da igreja, falando sobre o cigarro, eu fumava, falando sobre a bebida, eu bebia, falando sobre os cabeludos, eu era cabeludo. Tudo aquilo me machucava. Só que o que é que eu fazia? Eu ia consertando onde eu podia.
Daí no outro culto, irmão, quando falava daquilo, já não me afetava mais. Por quê? Porque eu já não estava praticando mais. É aí que está a diferença, irmão. Se você vai arrumando a tua vida, chega uma hora que vai ser pregado e não vai mais atingir você. Por quê? Porque agora você não está mais naquela prática. Você agora é uma nova criatura. Aí em vez de você ficar triste, você diz, glória a Deus, aleluia. Você diz assim, ó, fala mesmo, Jesus. É assim que a gente fala. Agora, quando a gente insiste na prática do pecado, é complicado, porque a gente sempre vai estar batendo de frente com Deus. E é mais ou menos assim, irmão, um fusquinha com uma carreta. Deus é a carreta e a gente é o fusquinha. Não vai sobrar nada da gente. Então, não tem como mudar a Bíblia, né, irmão? Se a gente... Pastor, eu acho legal mudar isso aqui na Bíblia. Não tem como mudar. Por que não tem como mudar? Porque a palavra de Deus é infalível. Tipo, ela não tem erros. Ela é perfeita. Como? Tiraram. Nós temos aí as testemunhas de Jeová, que eles têm a nova tradução das Escrituras, eles eliminaram vários versículos, né? E estão agora aí com umas conversas aí dos políticos que eles querem eliminar alguma coisa da Bíblia, porque eles dizem que a Bíblia tem que ser atualizada. Diz que a Bíblia é muito antiga. Então eles começam assim, né? Não, mas a Bíblia é muito antiga, os tempos mudaram, a sociedade é outra, então a Bíblia não serve mais. Então eles querem fazer uma renovação da Bíblia, atualizar a Bíblia. Só que a Bíblia não precisa de ser atualizada. Por quê? A Bíblia é perfeita, irmãos. Né? Então, tipo, quando você lê ali, quando dois homens deitavam juntos lá, na época da lei, eles pagavam com a vida. Se dois homens deitassem juntos, se um homem deitasse com o animal, ou se uma mulher deitasse com o animal, ambos morriam. Então, hoje, irmão, onde é que não tem homem com homem? Aonde não tem? Aonde é que não tem mulher com mulher? Bom, a prática da zoofilia, que é esse negócio de homem ou mulher deitar com animais, a sociedade aí pratica, irmãos. Irmão, tem famílias ricas que têm cães em casa que são cuidados especialmente para a prática da zoofilia. Então, se pratica a zoofilia como sendo a coisa mais natural, com cachorro, com cavalo, com cabra e essas coisas. Isso é um pecado terrível, meus irmãos. Pecado cruel, né? Um pecado que, se a pessoa não se humilhar muito, essa pessoa não vai se salvar, porque isso é uma abominação diante de Deus. Então, uma sociedade, irmão, que cada vez está mais liberal. Uma sociedade, irmão, que vão para um hotel, cada um com as suas esposas, trocando chave de quarto para trocar de marido e de mulher. Uma sociedade que nada é pecado, que uma sociedade que não tem limite. É claro que eles vão dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia não serve para quem não quer obedecer, irmãos. Mas para quem quer obedecer e morar no céu, a Bíblia serve e é um livro atualizado, viu, meus irmãos? Quantos ainda creem que a Bíblia é maravilhosa, é perfeita, é infalível? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A palavra de Deus é perfeita, irmãos, né? Então, o problema é a sociedade não quer mais nada com Deus. Aqui no Pernambuco, agora, eles edificaram uma estátua do Satanás. A maior estátua do diabo foi edificada aqui em Pernambuco, 11 metros. Está lá o chifrudo lá, 11 metros, todo iluminado, um terreiro enorme. Até esqueci o nome da bruxa que mandou edificar lá, gastou 100 mil reais para fabricar o pé redondo. Então, imagine, irmão, de quem é a terra? A terra não é de Deus? Não foi Deus que criou isso aqui? Aí o que os homens fazem? Os homens estão expulsando Deus da terra e trazendo o diabo. Como é que tu acha que Deus está se sentindo? Deixa entrar uma pessoa na tua casa, tirar você de dentro da tua casa e trazer uma pessoa que não presta, que não vale nada, ou mesmo que seja boa, para dentro da tua casa. Se a casa é tua,
Tu vai ficar satisfeito? A terra é do Senhor, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é de Deus. O diabo está aqui de intruso. Aí os homens excluem Deus da vida, edificam uma estátua ao diabo, adoram o diabo. Como é que Deus está? Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Todos esses terremotos, tornados, ciclones que está acontecendo, isso não é normal. Irmão, não acredite, mas é o El Ninho, mas é o aquecimento global. Irmão, a ciência pode achar a resposta que quiser, mas, irmão, Deus está irado. Deus está irado. E olha, irmãos, eu tenho visto alguns tornados aqui no Paraná, até em Santa Catarina. Irmão, só de olhar o vídeo, o joelho já treme. Agora, tu imagine tu olhar um negócio daquele vindo em cima da tua casa. É assustador. Mas a situação da terra é daí para pior, irmãos. Entenderam? Por quê? Porque eles estão tirando Deus da vida deles, estão excluindo Deus aqui da terra, né? Eles foram tirando Deus das escolas. Antigamente a criançada orava, antigamente a criançada tinha educação religiosa, a criançada reverenciava Deus. Tiraram das escolas, foram tirando Deus de tudo quanto é lugar e foram aderindo a ídolos estranhos, igual aconteceu com Israel. Por que Israel foi expulso de Samaria? Porque expulsaram Deus de Samaria e começaram a adorar deuses estranhos. Aqui no Rio Grande do Sul, irmão, tem 2 cemitérios da Pombagira. Eu tenho visto na internet. As mães de santo mandaram construir um cemitério para Pombagira, vários túmulos ali, se invoca, se faz sacrifício. A igreja luciferiana aqui em São Paulo, uma baita de uma igreja, irmão, né, toda preta com detalhes em vermelho, bruxaria, feitiçaria a céu aberto. O diabo está sendo reverenciado e adorado, e as pessoas, eles dizem que nós crentes temos uma ideia errada do diabo, que o diabo é uma pessoa boa. A minha tia dizia isso. Às vezes eu ia evangelizar a minha tia. Não sei se os irmãos conheceram um terreiro de macumba aqui do Dídimo, que tinha aqui no Itaú. Minha tia era adepta ali do Dídimo, né? Aí às vezes eu evangelizava a tia, ela dizia: Neto, meu sobrinho, me chamava de Neto, meu sobrinho, entenda, o diabo é bom. O diabo não é ruim como vocês pensam, o diabo é bom. E ela vivendo uma vida de miséria, irmão. Eu disse: tia, se o diabo é bom e a senhora vive essa vida desgraçada que a senhora vive, imagina se fosse ruim. Irmão, a minha tia morreu à míngua, na miséria, e uma morte terrível. Irmão, o diabo, ele não tem misericórdia. Ele usa as pessoas como cavalo, como instrumentos, e depois ele destrói a vida dessas pessoas. Agora, nós temos um Deus que nos ama. Provou o seu amor para conosco, dando o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme diz a palavra. Amém, meus irmãos? Isso sim é amor, que deu o seu Filho por nós. Amém? Então, oremos pela nossa nação, oremos pela nossa família, oremos pelas nossas filhos e filhas e netos, pela nossa casa. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos a estarem em pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer agora a parte das ofertas. Se você trouxe uma oferta, pegue ela agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ofertar. Diz um corinho que quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Amém? Então vamos ofertar. Pega a sua oferta. Pode vir na frente com a sua oferta, seu dízimo. Venha, você que vai apresentar a oferta, o dízimo, pode vir à frente. Pastor, eu não tenho dízimo, não tenho oferta, não tenho nada, mas eu quero receber uma oração. Venha então em nome de Jesus. Pode vir aqui em nome de Jesus. Vamos apresentar os dízimos, vamos apresentar as ofertas. Venha receber a oração. Pastor Tiago, me ajuda a orar aqui, pastor. Glória a Deus. Amado Deus, eterno Pai que estás nos céus, recebe as ofertas, recebe os dízimos, ó Deus, dos teus filhos aqui nesta noite, Pai. Há uma promessa que o Senhor repreenderá o devorador, meu Pai. E eu creio nesta promessa de que o devorador vai ser repreendido, Senhor.
Recebe, abençoa teu filho, a tua filha aqui nesta noite, multiplica, que nunca falte o pão, a água, o alimento na mesa, no lado dos nossos irmãos, ó Deus, mas que haja prosperidade financeira em tudo que os meus irmãos e as minhas irmãs fizerem, Senhor. Abençoa, meu Pai, confirma a prosperidade na vida da tua igreja, meu Deus. Ó Senhor dos exércitos, não deixa faltar nada na casa dos teus filhos, ó Pai, mas que haja prosperidade em tudo que fizerem. Ajuda-nos a guardar a tua palavra, Senhor. Somos fracos e pequenos diante de um Deus grande e poderoso. Perdoa, Pai, as nossas falhas e fraquezas, nos fortalece para que cada dia mais possamos estar de pé na tua santa presença. É a minha oração, é o meu pedido a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todos digam graças a Deus. As irmãs vão passar salva, põe na salva, meus irmãos. Glória a Deus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Jesus está chamando o pecador para salvar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Jesus está chamando o pecador para salvar. Quem não aceitar Jesus, lá no céu não vai entrar. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. O pecador só tem tristeza na alma, porque não tem Jesus no coração. Vive cansado, abatido e frágil, desiludido e sem consolação. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás, que eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Que eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Se você chora, não se desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos. Ele é o caminho que ao Pai conduzirá. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás, que eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Que eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Amém, Jesus. Irmãos queridos, nós vamos fazer a oração da fé. Eu quero chamar aqui na frente o Paulo para nós orar pela vida do Paulo. O Paulo é um servo de Deus que está passando uma luta, teve os seus altos e baixos na vida espiritual, mas Jesus ama ele, ele é uma pessoa boa, e Deus tem um plano com a vida dele, e nós vamos orar para ele receber graça, força de Deus, né, para ser uma bênção nas mãos de Deus também. Amém? É uma pessoa que tem vontade, não tem tempo ruim para ele, que se precisar dele, não tem tempo ruim. É uma pessoa que tem um coração bom para
atender e ajudar naquilo que pode. Então vamos orar pela vida dele. Eu vou convidar o Garcia para fazer essa oração. Enquanto o irmão Garcia faz a oração, eu vou ungindo com óleo o Paulo, e se alguém desejar, eu unjo também. Tá certo, meus irmãos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então uma salva de palmas para Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, pedindo Tua santa misericórdia, Senhor, sobre o Teu povo. Abençoa, meu Deus, o Paulo que está aqui, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a Sara e o marido dela que vieram hoje aí, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada um que veio, o Célio, meu Deus, o outro irmão que está ali atrás, Senhor. Aqui o irmão do som, meu Deus, abençoa ele, Senhor. Abençoa a finança dele, abençoa os familiares deles. Guarda e abençoa, meu Deus, cada um, Senhor, que tem o seu coração íntegro para o Senhor. Não deixa ninguém voltar vazio, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, guarda a minha vida, a minha saúde, Senhor. Eu preciso da Tua santa misericórdia. Abençoa os nossos familiares, Senhor, meus netinhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida do pastor que está sempre aqui, Senhor. Prestando, Senhor, socorro ao Teu povo. Abençoa a irmã Terezinha, meu Deus. Dá saúde para ela, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Obrigado, meu Deus, por essa noite. E nós despedimos o povo na paz do Senhor Jesus.